A origem de Asta ainda é um grande mistério no mangá de Black Clover. Já se passaram mais de 369 capítulos, já tivemos mudança de revista e até agora só sabemos da sua origem pela Licita. Tudo que nós sabemos sobre a origem do personagem tem a ver com aquilo que nós sabemos das memórias do Lieb, através que os dois tiveram a concepção em relação à mãe, tanto ali pela Licita para o Lieb como uma forma adotiva, como também para o Asta de uma forma biológica, a maneira como os dois tiveram essa relação com a Licita. Mas a questão específica sobre o Asta é sobre a sua concepção, como que o Asta pode ser concebido, sendo que a peculiaridade da Licita não lhe deixava. Porém, analisando friamente a fisionomia da Licita em um paralelo de um demônio e de um príncipe na história, podemos acreditar que Asta pode despertar o terceiro olho. Yo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui comentar algo que tem feito a minha cabeça balançar nos últimos dias, depois que eu voltei a reler o mangá de Black Clover. Vamos falar da possibilidade do Asta despertar o seu terceiro olho. E não é naquele lugar. Não é naquele lugar. Mas antes disso, eu queria falar para vocês comprarem os seus mangás de Black Clover na Amazon. Se você fizer isso, você ajuda o canal do Geek Brasil. Porque você, comprando seus mangás de Black Clover, Jujutsu ou qualquer outra coisa, você já ajuda o canal sem acrescentar mais nada no valor final da sua compra. Comprando qualquer coisa aí relacionado à Amazon, você já faz isso acessando os nossos links que estão na descrição. Bom, nós sabemos que existe um grande mistério sobre a origem do Asta, né? Já não é de hoje que a gente está comentando sobre isso, sobre essa especificação. Como a gente sabe, desde o capítulo 1 é frisado que o Asta nasceu sem magia nenhuma. Tem pessoas no mangá de Black Clover que nasceram com pouca magia. Outras quiseram a magia toda só pra si. Mas todos têm mana. Todos têm uma espécie de uma quantidade de mana em seus corpos. Menos o Asta. Nós sabemos que ele é filho da Licita. Mas a peculiaridade da mulher de não poder deixar com que as pessoas se aproximem dela, né? As pessoas, os seres vivos se aproximem dela por causa da extração de energia vital e também de mana, resulta no nascimento do Asta de uma forma quase impossível. Nós não sabemos como que o Asta acabou sendo concebido pela Licita, seja ali na forma de que ela acumulou mana dentro do seu ventre e acabou gerando o Asta, ou seja por uma relação com outro ser humano, na qual nós não fazemos ideia de quem seja pai do Asta. Nós sabemos que Licita não era uma cavaleira mágica, e nós sabemos também que ela morava na região da mana, uma região que era muito impossível de se atravessar. Palavras até mesmo ditas ali pelo pai do Ralph, de que era algo realmente quase impossível a gente ver essa travessia acontecendo, tanto ali na fronteira do reino de Clover com o reino de Spade. E a gente sabia também que era um lugar extremamente difícil de se viver. Até mesmo quando o Lieb surge naquela região, surge naquele lugar, a Licita estava prestes a ser atacada por uma serpente dentro da sua própria casa. Mas a Licita, ela não era uma cavaleira mágica. Isso poderia dificultar o controle dela sobre o seu poder mágico, ou até mesmo não saber que tinha dois atributos mágicos. Como a Licita, ela cresceu e viveu no meio do nada, talvez ela não soubesse que magos podem ter duas capacidades de magia, dois atributos mágicos. A gente sabe que para ter dois atributos mágicos, a pessoa precisa ser híbrida de alguma raça. Como a Charme, por exemplo, tem duas magias. A sua magia ali de algodão é a sua magia focada para ser ali um ser humano. E a sua magia ali da Gula é focada para sua magia sobre a mana de um anão. É meio complexa a magia da Charme, porque quando ela está no estado grande dela, ela está usando a sua magia de anão. E ao mesmo tempo, quando ela está pequenininha, ela está usando a sua magia humana. Então tem essa
capacidade ali da personagem de utilizar duas magias, dois atributos. A questão é que a Charme, ela é uma cavaleira mágica, então é claro que, mesmo que ainda ela não tenha essa noção de ter essa mudança em seu corpo, por causa da personalidade da Charme, a Alicita seria algo ali praticamente diferente. Como ela não teve contato com os cavaleiros mágicos, ela não consegue desenvolver um pouco mais além sobre a relação que ela pode ter de conhecimento à sua magia. E se for nesse sentido, a gente pode começar a pensar que a Alicita também é híbrida e descendente de Lite com Tetia. Isso faria a personagem uma híbrida de um elfo com um humano, tendo acesso a duas magias. A sua magia de selamento, né, a magia que ela consegue meio que selar os objetos, seria ali o poder dela como uma humana. E essa magia dela de drenar a energia vital e também a mana das pessoas seria o seu poder elfo, na qual ela nunca havia entendido. Ao longo de toda a história do mangá de Black Clover, a Alicita nunca mostrou as pontas das suas orelhas. O mais próximo que chegamos disso foi no volume 29, na capa do volume 29, quando a Alicita ela quase mostra a ponta da orelha, mas ela não revela. Repare como o Tabata parece fazer de propósito, a forma que ele quase revela a ponta da sua orelha, mas no final as pontas, né, ou a ponta ali permanece ocultada. Ele vai para revelar, mas ele faz de propósito, ele continua ocultando essa ponta da orelha da personagem. É interessante pensar que se o Asta for mesmo descendente do Lite com a Tetia, o Tabata deu uma puta volta para usar a teoria de que era exatamente o ponto forte na saga dos elfos, de que o Asta era realmente filho do Lite com a Tetia. Só que nesse caso, o Asta, na verdade, seria um descendente de Lite e Tetia. O Tabata, ele é especialista nesse assunto, em apontar as coisas mais óbvias na nossa cara, ocultar todas as pistas e depois jogar na nossa cara que aquela era a direção certa. Ele fez isso várias vezes em Black Clover. A primeira que nós podemos observar é do Vengeance ser o líder do Olho do Sol da Meia-Noite. Ele apontou em todas as direções que o Vengeance era o líder do Olho do Sol da Meia-Noite, para depois descartar toda a possibilidade quando revelou o rosto do personagem, para depois retornar para nós de que era o Vengeance realmente líder desse grupo, desses magos que estavam querendo a vingança contra a humanidade naquilo que eles fizeram contra os elfos. E nós também tivemos com o Julius, antes da luta contra o Patri. Mas, depois da luta ali contra o elfo, era quase impossível chegar ao Julius como um vilão. Sempre observamos, ou sempre podemos pensar, que até a luta contra o Patri, era bem nítido a relação de que o Julius poderia ser um vilão. A aura misteriosa, as questões realmente sobre o personagem, uma magia realmente que não se encaixava no reino de Clover, tudo isso estava condizente como o Julius sendo um vilão. Mas depois dele entregar a sua própria vida para salvar o reino de Clover, ficou impossível cravar que o personagem era mesmo vilão. Até o Tabata vir e revelar o Lucius bem na nossa cara. Eu sinceramente acharia do caramba o Tabata dar toda essa volta para responder a questão de que o Asta é mesmo descendente do Lite com a Tetia, fazendo o Yuno e o Asta definitivamente serem irmãos para valer. E relendo o capítulo 1, eu pude ver ainda mais camadas nessa relação do Asta e do Yuno. A página da promessa é repleta de camadas. Se o Asta for mesmo descendente do Lite com a Tetia, o paralelo dessa cena fica ainda mais incrível com o Lite e Lumière. O príncipe e o elfo fizeram uma promessa para melhorar o mundo, assim como o Asta e o Yuno. O príncipe lutou com todas as suas forças e acabou sendo ferido mortalmente em sua luta. O elfo caiu em desespero ao achar que seu amigo e os humanos armaram contra ele e mataram todos os seus amigos e sua esposa. A questão é que sempre achamos que o Yuno era a figura do Lite, mas é ao contrário. O paralelo do Lite é com o próprio Asta. Os paralelos entre eles sempre estiveram na nossa cara.
onde Asta é a figura do Lich e o Yuno é o Lumière. A amizade dos dois foi tão grande que seus descendentes se tornaram irmãos, o Asta sendo descendente e o Yuno com o filho do Lich com a Tetia dentro de si. A questão é que sempre achamos que quem cairia em desespero seria o Yuno por causa do falso paralelo com o Lich. Mas agora, percebendo esse paralelo verdadeiro com o Asta, Prota assim poderia despertar o terceiro olho? O poder do terceiro olho em Black Clover é um poder proibido no mangá e ainda é algo completamente desconhecido na história. No capítulo 68, Yami diz que nunca sentiu nenhum poder assim e que não sabe nada sobre esse terceiro olho. Assim que Veto ativa o terceiro olho, ele ganha um buff de poder mágico e usa uma magia em forma de runa que faz seu braço crescer novamente, graças à sua magia feral. Esse poder no Asta lhe daria a capacidade máxima para o nosso protagonista enfrentar o Lucius. Com esse terceiro olho, o Asta poderia ter acesso total aos poderes da anti-magia e assim terminaria o paralelo completo com o Lich. Essa é uma ligação muito interessante da forma como nós podemos observar que se o Lumière é a figura do príncipe e se encaixa completamente com a característica do Yuno, o Asta só pode ser a figura ligada ao Lich. O Lich é a própria figura do demônio, o demônio que é contado nas lendas. A própria Noelle fala que cresceu ouvindo sobre isso da sua babá, sobre o demônio que foi enfrentado pelo primeiro rei mago. E se nós temos esse ser, essa característica frisado no Asta, é bem possível ver que todo o paralelo que aconteceu com o Lich vai acontecer com o Asta. É interessante também pensar que esse poder também está linkado ao paralelo com o Ryu, da forma também com o Asta, que abdicou da sua magia para ter acesso ao olho da clarividência. Se o Lucius pode enxergar qualquer coisa entre o passado, presente e o futuro, e o Ryu consegue enxergar qualquer coisa no presente, nós podemos visualizar exatamente uma habilidade na qual o Asta pode enxergar todos os seus poderes. É claro que o terceiro olho do Asta funcionaria de uma forma bem diferente daquilo que é apresentado para nós em relação aos magos, em relação aos elfos do olho do sol da meia-noite. Já que ele não possui magia, então é claro que esse poder estaria ligado muito mais com uma serventia de conseguir usar todo o poder antimágico que ele e o Lieb podem ter juntos. Como tudo isso pode ser diferenciado e diversificado através dessas habilidades e como o Asta pode conseguir esse poder. Mas como ele é aquele que distorce o futuro, o Asta não cairia em desespero. O poder de estar conectado ao terceiro olho é uma habilidade que leva os magos, os elfos, diretamente para o desespero. Porém, ele usaria esse poder para acabar com a ameaça do Lucius, de uma vez por todas, conseguindo adquirir todo o seu poder relacionado à anti-magia e finalizar o personagem de uma vez por todas.